Hoy Dios abençoe a todos vocês. Quien les fala es su amigo el pastor Marcelo Parrelia y hoy estoy junto a mi esposa Luciana Aguiar. Hola Luciana. Oi, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, nossos queridos que estão aí acompanhando o nosso trabalho e aqueles que estão chegando agora também. E a gente já vai começando aqui pedindo para você compartilhar esse vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito. E depois que a gente abordar o assunto, deixe seu comentário. Coloque aí a sua opinião, aquilo que você gostaria de expressar a respeito do que a gente vai falar hoje aqui. E o que a gente vai falar hoje aqui mesmo, meu amor? Hoy vamos a hablar sobre ética. Ética. Ética en el campo natural, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. La ética es muy importante, ¿no es cierto, Luciana? Sim, e a ética é uma filosofia, né? Uma parte da filosofia que trata do quê? Do comportamento humano, das regras, de como se deve, como nós devemos nos comportar na sociedade para que a gente não fira o direito do outro, não é? Para que a gente não passe do nosso limite, que é onde começa o direito do outro, né? É verdade. E eu, quando estava estudando no seminário, esta ética me ayudó mucho en la vida cotidiana, en el día a día. Eso me ayudó a llegar siempre antes de mi horario al trabajo. Eso me ayudó a tener un compromiso con mi empleador, por ejemplo, cuando yo tengo que llevar un currículum. Yo siempre tengo que llevar 5 minutos, 10 minutos antes. No importa si yo llego media hora antes, el que tengo que esperar soy yo. No mi empleador, no mi noiva, mi noivo, no mi pai. Eso ayuda a nuestro día a día a tener una boa comunión, una responsabilidad con nuestro próximo. E aqui nós estamos tratando de ética no sentido geral, não é? Que são as normas de comportamento dentro da sociedade em geral, e também vamos tratar de ética dentro das escrituras sagradas. Inclusive, né, a Bíblia é um livro que ele está repleto disso, não é? Da ética, ele é formado disso, de ética. A Bíblia apresenta não somente normas de como você vai se comportar, como você vai se relacionar verticalmente, ou seja, o homem para com Deus, mas também como você vai se relacionar para com o seu próximo, com as pessoas que estão convivendo com você na sociedade. Então, nada melhor do que consultar a Bíblia para falar de ética, não é mesmo? É verdade. Os 10 mandamentos, não é? Mas os 10 mandamentos são a lei de Moisés para com o povo de Israel e para com toda a humanidade também, né? Os mandamentos que os homens devem cumprir para se aproximar de Deus, não é isso? Seria assim que nós entenderíamos? Sim, então, se são mandamentos para que a gente possa entender como se relacionar com Deus e com o próximo, nada mais óbvio de que entender também os 10 mandamentos como princípios éticos, não é? É verdade. Quando você diz que não roubarás, não é? Você não vai caluniar, quando você diz que não vai matar, não é? Que não se deve matar, o que é isso? Você está mostrando como você deve respeitar o direito do seu próximo, para que você respeite a Deus. Isso é ética também. E como é que a gente tem que fazer isso, não é, no nosso dia a dia? Em tudo. A ética ela permeia tudo. Como você acabou de falar, desde uma simples responsabilidade com o seu horário, no seu compromisso, né, até com coisas mais sérias, né, que isso é sério também, mas coisas mais graves, diríamos assim, não é? Como não tirar aquilo que é do outro, não roubar aquilo que é do outro. A ética está também hasta en la guerra. Sim, sim. Cuando usted pierde la guerra, tiene que llenar un montón de formularios que usted acepta la rendición condicionada. Entonces, es una ética. Todo tiene ética en esta vida. Aunque usted tal vez no lo vea así, la vida nos enseña que la ética, la persona que tiene ética es una persona que prospera, es una persona que es bien sucedida, una persona que llega a lugares inimaginables. Por la ética le abre puertas.
Exatamente, são os valores, né? Os valores morais que a gente tem que considerar sempre. E como considerar isso, não é? E como, a gente está falando tanto de ética, mas como colocá-la em prática. Eu lembro de um princípio que eu aprendi estudando as escrituras, e sempre você se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que fizessem isso comigo, não é? Por isso que Jesus fala, né, que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, eu tenho que pensar assim, como eu gostaria que as pessoas se comportassem comigo? Desrespeitosamente, sem responsabilidade, não pensando também no meu bem-estar. Então, se eu não gostaria que as pessoas se comportassem comigo com determinado tipo de atitude, eu também não vou me comportar assim com as pessoas, não é? Daí vem as nossas bases, né, familiares, que é tão importante, né? A gente está falando aqui de ética e tudo inicia na família, na É educação verdade. dos pais com os filhos, mostrando para as crianças, não é, para os seus filhos, como que eles devem respeitar aquele que está ao seu lado, aos próprios pais, seus professores, até mesmo seus colegas, né? Até onde eles podem ir com seus colegas, né? Até onde eles podem colocar a sua vontade para com seus colegas. Isso é muito importante. Então, sempre se perguntar, eu gostaria que fizessem assim comigo? É uma forma de você entender como a ética deve funcionar, né? Vamos por exemplos práticos, Ejemplo né, do dia a dia. práctico como este, por ejemplo. Uhum. Eu presto a você uma camisa, uma gravata, para que você assista à igreja. Você como me vai devolver? Você acabou o culto e você vai tirar tudo, toma, pastor, obrigado? Não. Você tem que levar a sua casa, você tem que lavar essa roupa porque você usou, você tem que planchar, passar o ferro, e depois, outro dia, você tem que entregar-me a mim, ao outro dia, não a la semana, al mês, não, ao outro dia você tem que vir com essa camisa e devolver dessa forma. Está entendendo? Eu presto a você uma Bíblia, um livro, que não seja a Bíblia, um livro. O livro não pode vir todo amassado, riscado, você toma nota em um papel à parte. Está entendendo? Porque eu já prestei livros e han riscado, han rasgado a folha. Não, o pior é quando não devolvem. Comigo já foi um pouco mais sério. Eu já emprestei livros que eram importantíssimos para mim. E quando, na melhor das hipóteses, né, quando te devolvem, e mesmo rabiscado, né, porque comigo já aconteceu de eu emprestar não somente livro, mas também cadernos, que eram importantíssimos para mim, com anotações assim muito importantes, e por consideração à pessoa, para ajudá-la e confiança, né? Eu emprestei e não ter de volta o que eu emprestei. Tive que, como eram muito importantes, eu tive que ir à casa, pedir pelo amor de Deus, e são coisas que não são necessárias de acontecer, né? A gente tem que ter responsabilidade de devolver no estado em que nos foi emprestado, né? Para que nos sirve a ética a nós? É para aprender a valorizar a outra pessoa. O tempo. Por exemplo, você marca um compromisso com uma pessoa, seja amigo, seja noivo, noiva, e você saiu de sua casa com o tempo certo, mas en el caminar, en el llegar a su destino, hubo un engarrafamiento, hubo un tiroteo, estamos en Río de Janeiro, você sabe como é que é. Então, você se atrasa. O que é o que tem que fazer você? Tem que ligar para a pessoa está preocupada por você, a pessoa está ansiosa por ver a você. Então, você tem que ligar, dar uma satisfação. Você, estou demorando 20 minutos, 15 minutos, eu não sei quando vou chegar, mas estou em caminho. Tem que dar uma satisfação. O tempo da outra pessoa também vale como vale o de você. Outra coisa também que é muito importante, assim, principalmente as pessoas que
trabalham ouvindo, né, outras pessoas, vamos falar aqui do meio cristão, né, pessoas que têm o dom de pastorear e que às vezes um irmão vem e compartilha com ele ou com ela alguma situação assim muito delicada e que pede sigilo, né? Vem compartilhar, às vezes nem é necessário pedir sigilo, mas nós mesmos temos que ter essa consciência, né? Se a pessoa vem compartilhar algo muito íntimo dela, ou então uma situação que ela está passando, é para nós, né? Que ela tá querendo compartilhar conosco e pedir ajuda para que a gente ore. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que aquilo ali, ela teve a confiança de contar para a gente. Então, é para a gente, não é mais para ninguém. Irmã, Né? eu Isso é muito gostaria importante. de falar para você, mas que isso fique confidencial, você e eu. Aí, eu sou um túmulo, não falo com ninguém. Aí, liga por teléfono, irmã, eu quero falar com a senhora porque estamos pedindo oração por la hermana Miguelita. Por favor, não fala com ninguém. Não, fica tranquila, eu não falo com ninguém. Desligou, chama a melhor amiga. Todo mundo tem um melhor amigo. Todo mundo tem uma pessoa de confiança. Irmão, se vai para fazer um túmulo, você não tem que falar com ninguém. Mas essa pessoa vai falar com outro, que vai falar com outro, quer dizer, isso quebra a confiança, não é? Isso fere aquela confiança que aquela pessoa depositou em você, né? E também Deus, né? Deus, a gente às vezes acha que são nessas pequenas coisas que às vezes a gente não presta atenção, que às vezes a gente pergunta, puxa vida, Deus, o que eu falei? A gente tem que se policiar disso, porque assim como Deus ama a gente, Deus também ama o outro, e assim como Deus ficaria triste, fica triste, né? Se a gente está triste porque alguém feriu a nossa confiança, Deus também se entristece porque alguém, né? Porque nós ferimos a confiança de alguém. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso. Se a pessoa pediu para que ficasse reservado aquele assunto, é para ficar reservado, não importa. Mas aí, se a pessoa, por exemplo, quer oração, eu não tenho que contar exatamente por que ela está pedindo a ela. Se ela pediu para que peça outras pessoas para orarem, é para pedir para orar, e não para relatar ou fazer um relatório da vida dela. Senão fica uma fofoca. Exatamente. E a pessoa queda exposta, está entendendo? Então, outro tema, por exemplo, eu vou à igreja. ¿A qué voy a la iglesia? Voy a adorar a Dios. Mas el culto comienza a las 18 horas. Eu llego 20 horas para la pregación. Eso no es... Você tem que ir à igreja 18 horas para orar, para entregar sua adoração, porque através da adoração, Deus está falando contigo. Eu já colocaria uma observação aqui, né? Eu entendi exatamente o que foi falado. Se você marca um compromisso, né? Seja para se reunir com os irmãos, para você estar adorando a Deus, embora a sua adoração já começou o tempo todo. A adoração é uma coisa que não se restringe a um lugar, nem a um grupo, né? A sua adoração já vem. Com você é a sua vida. Mas, assim, se você quer estar em grupo e compartilhar, né, em grupo ali a palavra e adorar em grupo, e você marcou aquele compromisso, é aquele horário, como a gente havia falado ali, isso é a questão da pontualidade. A pontualidade é uma coisa que, às vezes, a gente aqui no Brasil, a gente se esbarra. Eu já tive a oportunidade de fazer intercâmbio em alguns outros países, e um deles foi a Inglaterra, e eles têm o costume de serem muito pontuais. Eu admirei isso, até porque eu também gosto disso. Eu acho que muitas coisas não funcionam aqui no nosso país por causa desses pequenos detalhes que parecem pequenos para nós, mas que eles influenciam em tudo mais. Porque alguns minutos que você falha ali em algum compromisso que você tem que ter, é um efeito em cadeia, muitas vezes, para outras pessoas, né? Que vai atingir outras pessoas. Então, eu achei muito interessante lá na Inglaterra, quando eu estive lá e também no país de Gales, né, no Reino Unido em geral, eu achei muito interessante, porque... Interessante não, deveria ser o normal, né? Mas a gente que é brasileiro acaba até estranhando. Embora, para mim, eu sempre gostei muito de pontualidade. Sou uma pessoa que, às vezes, só está exagerada com isso. Eu tenho um compromisso, eu começo a me arrumar 1 hora antes, se fosse caso de meia hora, para sair. Se eu tenho que sair de casa, por exemplo, o certo é sair eu saio 1h30 para não ter problemas. Mas aqui nem sempre é assim. É claro que às vezes acontece imprevisto, isso é outra coisa, são as exceções, não a regra, a gente está falando da regra. Então, lá na Inglaterra era muito bom, porque eles marcavam com você 10 horas, né? Eu me lembro,
que eu estive visitando grupos de irmãos, e eles marcavam às 10 horas. E 1 minuto para as 10 eles já estavam na porta, e eu já estava esperando, graças a Deus, né? Eu via brasileiros que não, às vezes não tinham o mesmo comportamento, mas é uma questão de cultura, e isso tem que ser ajustado. Se eu estou na cultura deles, eu tenho que me ajustar à cultura deles, claro. Então, eu já tive a questão da pontualidade, e lá estava eu, 10 horas. E se por acaso você chegar 10:01, isso já é considerado um atraso, e eles já vão esperar uma explicação sua. 10:02, então, 10:05 você tem que justificar. E geralmente, porque você chegou às 10:05, porque algo muito grave aconteceu. Porque o certo é chegar às 10, eles vão te esperar às 10, né? Isso é bom, porque isso faz com que as coisas funcionem bem melhor. E a gente pensa assim, mas não vai me atingir em nada. Pode parecer que não está atingindo, mas isso vai acontecendo de uma tal forma que a gente vê aqui no Brasil, que se torna um costume que uma hora vai chegar em você. Isso se refleja vai chegar em você, vai se también, refletir para alguma coisa para você. se refleja quando você está dirigindo no carro, porque se você não tem ética, você não tem moral para assumir uma condução de um carro. Você não respeita a seu próximo, né? Você está apurado e você quer passar por cima do que está em frente de você, que não tem nada a ver com sua vida. É verdade. Mas você está irritado e você comete coisas que podem levar a um acidente que pode prejudicar a você e a outra pessoa. Uma briga no trânsito, e às vezes uma coisa que era para não acontecer, né? E a pessoa está tá com pressa e está desrespeitando os outros motoristas, e alguém às vezes vai se estressar e vai sair, vai brigar, e às vezes até coisas piores. Parece que não, mas tudo está interligado, tudo faz parte da ética, né? Coisinhas pequenas, que às vezes não parecem nada, que vão juntando, né? Pequenas atitudes que depois podem se tornar em grandes problemas, porque vão se ligando a outras situações que desencadeia situações que desagradáveis e que não eram para acontecer. É que às vezes as pessoas vão botar a culpa no diabo. Porque o inimigo está furioso, mas será que o inimigo está furioso? Sim, ele está furioso, mas será que aquilo ali foi exatamente provocado pelo inimigo que está furioso? Ou porque a pessoa deixou oportunidade, né? Ele está furioso, e se a pessoa deixa a brecha, aí sim vai ser a festa para ele, não é? Eu vou contar um caso que aconteceu na Argentina, né? Uma esposa salió, ela contou o testemunho, né? Só que ela, no, en el momento, por ética, no fue llamada la atención, mas después uno llama para hablar con ella en lo privado. Eso es muy importante. Una persona tal vez está errada y você llama la atención delante de otras personas. No tiene que hacer eso. Tem que llamar al privado e falar em privado. Isso está errado, não faça mais. Eu me lembro de um certo dito, só uma interrupção breve aqui, que assim, que diz o seguinte: corrija em particular e elogie em público. Muito interessante. Para você levantar uma pessoa, realmente você ter dela o resultado esperado, né? Você dá a ela a oportunidade dela melhorar, corrigir em particular, elogiar em público. E às vezes a gente faz o contrário, né? Mas continuando sobre a situação da Argentina. Ela contou ao público, né, que Satanás havia a ela enganado e ela estourou el cartón del marido. Él ficó sin crédito y el marido estaba enfurecido con ella, que hasta el punto que quería romper, quebrar, rasgar el matrimonio, separar de ella. Y ella es una persona que debería tener autocontrol por ética, no gastar más de lo que está en su límite. A ética ali foi realmente usar o cartão. Mas é meu marido, mas mesmo assim, ele é o teu próximo, ele deve ser respeitado como seu próximo, porque meu marido eu vou fazer coisas que, não é, que eu não vou pensar 2 vezes antes de prejudicá-lo, né? Aí faltou a ética no sentido de eu vou usar o cartão deles além do limite, como assim? Né? Eu tô prejudicando, eu estou deixando uma dívida que não era para existir para uma pessoa que não está disposta a assumir aquela dívida. Ou mesmo que estivesse, não é uma dívida necessária, né?
Outra situação aí que a gente vê, né, que às vezes as pessoas, eu estou endividada, o diabo está me perseguindo. Será que o diabo está perseguindo? Ou será que a ambição da pessoa, né, será que aquela compulsão em comprar desenfreada que está perseguindo a pessoa? Será que é a própria carne? Porque às vezes a gente coloca a culpa no inimigo, e a gente esquece que às vezes o inimigo somos nós mesmos, né? Nossa carne. Porque a carne quer tudo fora do limite, fora do equilíbrio, né? Quando a gente fala de limite, a gente fala de equilíbrio. Então, e a gente às vezes acha que não, eu não tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer aquilo que eu quero, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir feliz. Hoje em dia, a filosofia que tem por aí, né? Aliás, o que as pessoas dizem por aí, né? A filosofia que tem por aí viva o dia de hoje. Tudo bem, carpe diem, viva o dia de hoje, beleza, mas assim, você tem que ser feliz a todo custo. Então, você vive o dia de hoje, seja feliz, mesmo que isso vá ferir os outros, os princípios dos outros, não se importe com a opinião de ninguém, vai e seja feliz. Porém, não é bem assim que as coisas acontecem. Você pode ser feliz, sim, mas a gente não pode esquecer que a gente vive em grupos. O ser humano é um ser humano social, então ele tem que ver até onde a felicidade dele, né, vai afetar vai afetar o bem-estar do outro, não é? Porque senão não é felicidade. Eu vou ser feliz sabendo que o outro vai estar sendo feliz por minha causa. Aí a gente tem que pensar nisso. Nós não somos seres isolados, né? Felicidade é muito bom, mas a minha felicidade, ela é plena até o momento que eu não vou estragar a felicidade do outro, né? E eu estou pensando também aquelas pessoas que às vezes, eu tenho que ser feliz a todo custo, então não me importa se eu vou fazer uma festa, eu vou colocar o meu som no último volume, vou dançar bastante para estar bem alegre, mas não me importa se é meia-noite, se é um dia da semana, e que meu vizinho vai querer estar dormindo, né? Porque no outro dia tem que trabalhar. Então, que felicidade é essa minha que vai prejudicar a saúde, vai prejudicar o descanso, né? O bem-estar do outro? Ahí a gente ya entró en una cosa egoísta. Y la Biblia nos enseña a tener amor por nuestro próximo. Eso lo faló Jesús. ¿Quién es mi próximo, Señor? Y ahí él cuenta una parábola. ¿Quién es tu próximo? Es una persona que fue asaltada, que la dejaron allí jugada en la rúa. Parábola do bom samaritano, ¿no? Entonces ahí vinieron unas personas, uno era un religioso, el otro era un comerciante, diferentes personas, y no quisieron tener compromiso. La ética de él no tenía compromiso con la persona que estaba jugada en la rúa. Hoy, en nuestra vida, día a día, ¿cuántas personas tenemos en la rúa que está pasando fome, que está pasando frío, que está pasando necesidad de higiene? ¿Cuántos se preocupan? ¿Cuántos pasan por tu lado y olhan de longe porque não querem saber mais dessa vida, né? Nessa questão aí, já a questão não é nem mais ética, né? Porque a gente não está ferindo de alguma forma, não está provocando aquela situação, mas é questão de amor, né? Caridade, de você amar o próximo. É claro que a gente não vai poder resolver todos os problemas sociais, mas né, a gente já puxou da ética para o amor ao próximo, né? Fazendo aqui um link, porque tem tudo a ver. Né? Quando a gente fala de ética, entra o amor ao próximo, né? Se eu me importo com o meu próximo, aquilo que estiver ao meu alcance fazer, eu vou fazer. O que não tiver, pelo menos, né? Aí entra a ética, eu não vou ferir o outro, eu não vou ferir, né? Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que vêm pedir alguma coisa na rua, a gente não sabe, né? Cada realidade é uma realidade. Às vezes pode ser uma pessoa que está pedindo para o vício, que está se aproximando, querendo dinheiro para alimentar um vício, e está ali porque ela provocou aquela situação, mas a gente não sabe, às vezes realmente é uma pessoa que caiu naquela situação de mendicância, porque não provocou aquilo, a vida às vezes se complicou para ela, né? Então, não cabe a mim julgar naquele momento, eu não tenho como fazer isso. Então, a minha caridade, meu amor, entra no momento que eu me proponho a ajudar, independente da pessoa merecer ou não, eu não sei, é com Deus, e eu vou comprar um prato de comida para ela, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, não posso levar ela para minha casa, infelizmente, né? Eu não posso resolver a vida dela, mas eu posso, de repente, matar a fome dela naquele momento, que é o que ela está me pedindo,
Mas se eu não posso também, onde entra a minha ética? Eu não vou falar, sai daqui, né? Sai daqui, me digo sujo. Ou então eu vou dizer, tá querendo comprar para as drogas. Se eu não sei se realmente é essa situação, eu não tenho que falar aquilo, né? Porque eu não sei, de repente a pessoa não está fazendo por aquele... por aquela razão, ela realmente está com fome, ela realmente quer uma comida, então eu ofereço um prato de comida para ela, não é? Es como hicimos nós cuando estábamos en Uruguay. Un día estábamos conociendo la ciudad, estábamos caminando y en la rúa encontramos un morador de rúa de unos 20 años. Y allí estuvimos hablando la palabra para él. Y él falou, hoy voy a pregar a una iglesia, ¿você me puede acompañar? Y él falou que sí. Allí yo di un abrazo para él estaba con cheiro forte de estar muchos días sin tomar baño. Mas fuimos a la iglesia, él asistió a la palabra, él después almorzó conosco, él ficó hasta las 5 de la tarde, desde la mañana hasta las 5 de la tarde, y después él falou que era um descarriado, era filho de uma missionária. Né? Uma pessoa que havia se desviado do caminho do evangelho. Interessante, né? Uma coisa que a gente teve bastante, foi abençoado, porque a gente estava no meio de irmãos realmente que prezavam pelo evangelho, que o receberam de braços abertos. Não foi aquele local onde ele chegou e as pessoas se afastaram, não tem mendigo aqui. Aí entrou, né, a ética, o receberam, não fizeram distinção e deixaram que ele estivesse ali, se sentisse confortável, ainda que eles pudessem pensar, ai meu Deus, né, ele estava cheirando mal, até por estar muitos dias na rua, todo empoeirado, mas até aí, né, quem somos nós, né, nós somos... quem somos nós para dizer que nunca poderíamos cair numa situação dessa? Nós somos humanos. E os receberam com tanto carinho, o colocaram para comer na mesma mesa. Isso é cristianismo. Isso é evangelho. Isso é evangelho, né? E eu vi naquele grupo ali um remanescente, porque eles estavam agindo como a igreja realmente de Atos, que ali eles repartiram roupa com ele, o que eles tinham, eles deram, era a comida que estava ali feita, a palavra... Roupa. Exato, eu acabei de falar, roupa. E ele teve uma outra... Talvez ele tivesse desviado do caminho do evangelho por decepções, por ir a instituições religiosas que não tivessem dado aquela acolhida a ele, ou que, não a ele exatamente, mas ele viu que não estavam se preocupando com o próximo exatamente, mas estavam se preocupando com outros interesses, e aquilo foi fazendo com que ele questionasse a respeito de, será que eu estou no caminho certo? Será que é assim mesmo que deve ser o evangelho? E Deus deu a ele a oportunidade de ter uma outra visão, de ver que realmente ainda há um remanescente nesse mundo, que ainda há aqueles que prezam pela palavra, né? Que ainda há aqueles que realmente querem viver o evangelho de Cristo, sem estar interessado em nada por trás disso, né? De interesses próprios. E o amor de Deus é isso, amar a nosso próximo. E por amor a nosso próximo, temos que cuidar da ética. O que diz a Bíblia sobre a ética? Muita coisa o tempo todo, mas a gente vai focar naquele que foi o maior exemplo vivo de comportamento segundo a vontade de Deus, não é? E ética, que é Jesus Cristo. Ele deixou bem claro, não somente nas suas palavras, mas em tudo que ele fazia, ele era um ser completamente ético. Jesus, ele sempre foi muito educado, ele sempre olhou, ele sempre viu o lado do ser humano, né? O lado que eu digo assim, sempre se colocou no lugar do ser humano, tanto é que ele veio como ser humano. E é interessante, né? Vocês podem ler em Mateus 5:20, vocês podem abrir lá e depois ver todo o Sermão do Monte. É uma lição de ética cristã, né, na verdade. Alguns dizem que não, mas se você prestar bem atenção, é exatamente isso. Ele ensina como se comportar em relação ao teu próximo. E principalmente aqui em Mateus 5:20, que ele diz assim, para nós, a igreja, não é? Nesse novo pacto. Ele já deixa isso aqui para o novo pacto. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha como é importante, não é? A justiça que ele diz aqui é
andar em justiça, viver em justiça, ou seja, viver de acordo com os direitos e os deveres que Deus nos deixou em relação aos nossos semelhantes. Exatamente, o que é isso? É ética, né? Então, tem que exceder a dos fariseus. Como assim exceder a dos fariseus, né? Porque muitas vezes os fariseus, eles foram pegos colocando muito jugo nas costas das pessoas, segundo a lei de Moisés, né? A lei do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que era uma lei pesada, porque Jesus ainda não tinha cumprido tudo no Calvário, né, por nós. Então, muitas vezes, eles cobravam muito das outras pessoas um comportamento perfeito que eles mesmos não tinham. Eles julgavam, mas eles mesmos deixavam passar coisas muito piores. E o que Jesus quis dizer? Que a nossa justiça, nosso modo de proceder tem que ser melhor do que dos fariseus nesse sentido. Por quê? Porque eu vou fazer aquilo que eu falo, eu vou andar de acordo com aquilo que eu creio, que muitas vezes eles mesmos não faziam, né? Eles queriam que as pessoas tivessem uma perfeição, e eles mesmos estavam matando, falar, não matarás, não, né? Mas eles matavam as pessoas com os julgamentos deles, com o rigor, destruindo a pessoa, impedindo ela de chegar no reino dos céus com a falta de perdão. E Jesus veio trazer o perdão e veio dar nova oportunidade, não é? E exatamente isso que Jesus mostra aqui, né, com a questão da nossa ética cristã. E, em outras palavras, não faça o que você não gostaria que façam com você. Isso resume tudo. Se você não gosta de esperar, não faça esperar a ninguém. Se você presta alguma coisa e gostaria que se lo devuelvan pronto, devuelva pronto. Então, se você está dando algo a uma pessoa e tem que devolver a você, não devuelva arriscado, não devolva ou não deixe de devolver, né? Como outros ficam com as coisas. Se você recebe algo de alguém que te dá com tanto carinho e amor, não valorize somente o aspecto financeiro. Ah, custou tão pouco, isso aqui é tão barato, isso aqui. Mas valorize o que aquilo ali representa para você, o mesmo aquela pessoa, por que ela está te dando aquele tipo de presente, aquele objeto, porque para você, às vezes, pode não parecer muita coisa, mas para aquela pessoa, ela te deu com o coração e tem um significado, não é? A gente tem que aprender a valorizar, e desvalorizar o que é do outro é uma falta de ética, muitas vezes, a gente só valorizar aquilo que é nosso. Quando é na nossa vez, a gente quer que tudo seja valorizado, mas quando é o outro, não, isso aqui não tem muita importância. Não, na forma que também tem coisas que são super importantes para mim, eu tenho que entender que tem coisas que são super importantes para o meu irmão, para minha irmã, né, no caso, né? Aqui diz também, eu separei um outro versículo, tá aqui para nós, igreja, né, que fala sobre ética, né? Romanos 12:10, 1 Pedro 1:22, Romanos 13:10 também interessante, diz assim, o apóstolo Paulo fala, quem ama não faz mal ao próximo, né? Então, isso é muito interessante. Eu tenho sempre que pensar, eu estou fazendo mal, claro que não é uma coisa neurótica, tudo eu estou fazendo mal ao próximo, não, mas tudo com equilíbrio, né? Isso aqui é equilibrado, isso aqui eu gostaria que fizesse comigo. Então, é muito importante a gente estar sempre analisando essas coisas no dia a dia, de uma forma saudável, não é? Não que tudo eu vou colocar um problema, não, será que eu estou? Não, calma, também não é assim, mas é muito simples, é só eu me colocar no lugar da pessoa, né? Conforme eu já dei exemplos aqui, aí eu estou fazendo um barulho a 10 horas da noite, eu sei que aquele horário é um horário de descanso, que as pessoas precisam dormir. Mesmo que eu estou sem sono, eu estou sem sono, mas o outro está dormindo ao meu lado. Então, eu tenho que procurar, né, agir com ética. O que eu vou fazer? O possível para não fazer ruído, para que eu atrapalhe o outro, né? Mas é fim de semana. Fim de semana tem uma lei que permite, ok, mas até que ponto também eu vou entrar pela madrugada fazendo um barulho desnecessário, não é? Até mesmo no meio cristão, às vezes as pessoas, vamos adorar a Deus. E elas se põem a gritar, e se põem a tocar instrumentos altíssimos, e sem pensar que às vezes tem uma... Desde a noite, para com a bateria,
para con la guitarra eléctrica, el violón, y adora a Deus en tu corazón. Lee la palabra. Amén. No precisa estar haciendo barulho para que todo el mundo saiba. El que tiene que recibir la adoración es Deus, no es el vecino. Me está entendendo? E ninguém é obrigado a ouvir se não quer, não é? Ah, não, eles têm que ouvir. Não, peraí, vamos ao respeito. Até Jesus, ele respeitava a vontade do outro, até Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, tudo é oportunidade, porque senão a gente vai estar causando um efeito contrário. Dar a César lo que es de César y a Deus lo que es de Deus. No tires la perla a los porcos. Entonces, você está tirando la perla, que es la palabra de Deus, a pessoas que não querem escutar. Ou até querem, mas elas se tornam resistentes porque veem que as pessoas não respeitam os direitos das outras. Que são pessoas que não estão respeitando. Então, como pode falar de Cristo se não respeita o direito do outro? E aí você fala, é Satanás, é o diabo. Aí você fica mal e a outra pessoa fica bem. É o próprio comportamento da pessoa que está criando resistência no outro, que não vai querer. Eu, por exemplo, não gosto de lugar muito barulhento. Está vendo como está funcionando a ética? Estamos vendo coisas, temos que fazer críticas construtivas para nós mesmos, a igreja. Eu não gosto de lugares barulhentos. Então, para mim, por exemplo, seria muito complicado eu ter que chegar ao evangelho ouvindo barulho, ouvindo, né, muito barulho, muita música alta, muita coisa assim. Isso cria uma resistência. As pessoas não são obrigadas a encarar o evangelho da forma que a gente acha que ela tem que encarar. Jesus, ele tinha múltiplas formas de pregar. Ele muitas vezes ia no monte, às vezes ele sentava ao lado da pessoa, ele sentou lá num poço ao lado da samaritana, ele ia à casa da pessoa. Então, cada um ele sabia a forma de abordar. Outra coisa, né? Estamos adorando como Deus quer, em espírito e em verdade, como Ele quer. O estamos adorando como a nós nos parece que debería de ser. Lo que a mí me gusta es lo que a Dios le gusta. Todo eso es ética que tenemos que pensar en la ética de la adoración también. Exatamente. Cuando yo canto a Dios, y faço una música donde mi ego se está levantando, esa canción, ¿qué es? Una canción para adorar a Dios o para adorar mi humanismo, para adorar mi ego. Então, temos que ouvir bem que é o que estamos louvando a Deus. Exatamente. A gente pode se basear como gente, é só pegar os salmos, né? Você pode ver ali os salmos, quando o Davi, que foi um dos maiores compositores de salmos, fora Asaf e outros mais, a gente pode ver que sempre o Criador era o centro daquela canção, que são canções, né, que estão escritas ali nas escrituras, que foram deixadas ali. Você vê sempre falando, sim, muitas vezes das suas tribulações, né? O salmista está falando da sua tristeza, da sua luta, mas ele sempre colocando Deus no foco, Deus como Salvador, Deus como aquele Senhor que vai ajudá-lo, vai socorrê-lo, que é o seu socorro. Sempre Deus, ele é o centro, sempre mais falando do Criador do que do próprio homem, de si mesmo, dos seus próprios dramas. É muito interessante, né? Não que eu não possa fazer uma canção, eu sou compositora, então eu posso falar, não que eu não possa fazer uma canção falando dos meus sentimentos, é claro, mas eu sempre tenho que focar no Criador, focar em Cristo, já que eu quero que aquela mensagem tenha o objetivo de levar Cristo, né, de levar a palavra de Deus, né, de levar como Deus vai agir, então eu tenho que focar nele. Certo? A não ser que a minha canção fosse por outro motivo, né? Que não é nada errado você compor outro tipo de canção, desde que não esteja fugindo do comportamento cristão. Mas se é louvor, se eu vou usar para adorar, né, a Deus com aquela canção, o foco é a beleza dele, o foco é a grandeza dele, e não o ser humano. Exatamente. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Amado Deus y Pai Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio donde hemos falado sobre la ética dentro de la iglesia y dentro de nós mismos. Señor, abençoa cada oyente, Señor,
Em nome de Jesus, para a glória e honra de tu nome. Amém. Amém. E a gente vai continuar falando sobre esse e outros assuntos mais que a gente vai trazer, né? A gente ainda vai continuar falando um pouquinho mais nos próximos vídeos sobre ética cristã. E se você gostou do assunto, se você quer compartilhar alguma coisa, se você não concorda com alguma coisa, não tem problema, né? Tudo com equilíbrio, claro, com respeito. A gente está aí para isso, para a gente trocar ideias, para a gente crescer juntos e aprender uns com os outros. E, claro, aprender, em primeiro lugar, com as escrituras, com o que Deus permitiu que fosse registrado para nós, e uns com os outros também, com as experiências. Se você tem alguma experiência aí, deixa aí registrado nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, vem participar com a gente dessa família, né, dessa igreja virtual, porque a igreja somos nós, e nós estamos reunidos aqui virtualmente. E também ativa aí o sininho para você receber notificações de outros vídeos, de outros assuntos. Vem participar, porque você aqui é importante, ouvir a tua voz aqui também é muito importante para nós, tá? Coloca aí no comentário aí o que você achou e o que você gostaria também que a gente estivesse aqui conversando, compartilhando aí com vocês, ok? E a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Los queremos conocer. Deus abençoe. Padre Jesús, te saluda tu amigo, el pastor Marcelo Parrelia, y mi esposa Luciana Guiar. Chao. Tchau, tchau.